Pessoal, que nem eu falei no vídeo anterior sobre banheiro unissex, as redes sociais, elas viraram um antro de mentira. E não é de hoje. Eu lembro que alguns anos atrás, aqui em Santos, foi em Guarujá, perdão, na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, teve uma mulher que ela foi linchada até a morte porque ela foi chamada de bruxa. Uma página chamada Guarujá News colocou a foto dessa mulher, colocou que ela pegava crianças para fazer rituais de magia negra. Ela foi reconhecida na rua, os moradores bateram nessa mulher até a morte. Teve até um cara que pegou daquelas vigas de concreto e quebrou na cabeça dela. Sendo que a mulher tinha um probleminha mental, mas era uma mulher que não fez bruxaria nem nada disso. Era uma mãe e tinha filhos. Naquela época já acendeu o alerta, né, da importância de regulamentar as mídias. Porque as mídias sociais, elas cresceram no Brasil sem controle algum. Tudo que é mentira que você possa imaginar vai proliferando na mídia e não tem nenhum controle. Nos Estados Unidos, por exemplo, antes da eleição do Trump, viralizaram uma notícia falsa de que o Papa teria apoiado o Trump. O Papa ia votar no Trump. Só nos Estados Unidos, essa imagem falsa do Facebook teve mais de 1 milhão de compartilhamentos. E era uma mensagem falsa. O Papa nunca apoiou o Trump. Aqui no Brasil nós vimos a ascensão do bolsonarismo através de mentiras. Lula vai implantar o comunismo, ele vai socializar sua casa, ele vai fechar a igreja, você vai comer cachorro, a gente vai virar uma Venezuela, ele vai distribuir kit gay nas escolas, mamadeira de piroca. Isso nunca aconteceu, pessoal. Só mentiras. Mas eles espalhavam isso frequentemente nas mídias e até fora das mídias, né? Você lembra o Bolsonaro quando ele ia dar entrevista? Ele sempre levava uma cartilha que ele falava que era um kit gay. Essas cartilhas nunca fez parte de nenhuma escola no Brasil, pessoal. Mas ele dizia claramente que aquela cartilha o PT estava distribuindo nas escolas. O mesmo aconteceu nessas últimas eleições, onde a Damares, a senadora Damares Alves, ela espalhou que o PT estava dando uma cartilha que ensinava as crianças a fazer cachimbo de crack. Olha a loucura. Por mais que você não goste do PT, ou seja antipetista, ou seja, sei lá, até odeie o Lula, não tem problema. Mas acreditar numa imbecilidade dessa, que um governo ia ser tão burro, mas tão burro, mesmo com toda a popularidade baixa que o PT sofreu, o PT ia ser burro de pegar uma cartilha e dar para crianças ensinar a fazer cachimbo de crack? A troco de quê, pessoal? Tem algum sentido lógico para vocês? Ó, vamos distribuir essas cartilhas para molecada fumar crack, pessoal. Não tem o menor sentido, pessoal. Mas ela espalhou essa mentira, dentre outras loucuras que essa mulher fala. Então, pessoal, se a gente não começar a discutir a regulamentação das mídias, a gente vai ver isso. Mentira todo santo dia. Tanto que eu periodicamente eu desminto aqui no meu canal, né, que eu costumo chamar de a mentira do dia. Porque todo santo dia eles conseguem fazer mentira. Tem um lado bom? Tem. O lado bom é que eles não têm nada de mal para falar do governo. Porque se o governo tivesse feito alguma coisa errada, eles iam usar o erro do governo para atacar o Lula. Não mentiras. Esse é o lado bom. Mas o lado ruim é que as pessoas acreditam nessas mentiras. Essas pessoas acabam apoiando esses candidatos escrotos, porque acham que eles são os heróis da pátria, os salvadores, os moralistas, e acabam levando essas pessoas escrotas ao poder, em detrimento de quem trabalha de verdade. Por exemplo, nas redes sociais já estão programando aí novas manifestações para tirar o Lula do poder. Aí quando você vai ver qual é o motivo que eles querem tirar o Lula do poder, qual que é? É inflação? Não, a inflação está controlada. É o gás de cozinha? Não, o gás está bem mais baixo que na época do Bolsonaro. Crise internacional? Não, o Lula é um dos maiores líderes da atualidade do planeta. Por que eles querem tirar o Lula? Por mentiras. Eu vi esses dias o perfil do Nando Moura, que o Nando Moura fez uma crítica pro Lula, também mentirosa. Aí as pessoas estavam lá comentando assim, a culpa é sua. Você, em vez de apoiar o Bolsonaro, agora, olha como é que tá o Brasil em crise, tá tudo mais caro agora. Sério. As pessoas acreditam nessas mentiras, elas acreditam que agora, por exemplo, a gasolina 5 e pouco tá mais caro do que quando tava 8, 9 reais na época do Bolsonaro. Vocês percebem como isso é doentio? A mentira é tão forte na cabeça dessas pessoas que elas conseguem enxergar uma realidade paralela. Tanto que aquele criador da propaganda nazista, o Ernest von, não é o von Braun, é o Goebbels. O Goebbels disse assim para o Hitler, me dê um meio de comunicação que eu te dou um império, te dou poder. Porque ele sabia que a mentira tinha esse poder. A mentira você consegue chegar ao poder com a mentira. Foi assim com o fascismo de Mussolini e foi assim com o nazismo de Hitler. Eles mentiam tanto sobre seus adversários políticos que eles chegavam com pecha de ladrão, de corrupto, de bandido, não sei o quê, e assim eles chegavam ao poder. Foi assim que o bolsonarismo chegou ao poder aqui também. Mentiram tanto sobre o Lula que até hoje eu sou xingado porque as pessoas acham que o Lula é ladrão. E por isso elas apoiam o genocida, ladrão de joia, um dos maiores corruptos do Brasil. Aí quando eu pergunto para essas pessoas o que o Lula roubou exatamente, elas não sabem dizer. Por quê? Porque é o poder da mentira. Eles mentem tanto que eles conseguiram pegar um presidente que foi bom e colocar nele a pecha de ladrão para boa parte da população brasileira. E a única forma de combater isso, pessoal, e evitar o novo bolsonarismo é com a regulamentação das mídias, que a direita é contra. Por que eles são contra? Porque eles mentem. Eles falam que é censura. Não é censura, pessoal, é só não mentir. Todos os órgãos têm setores que regulamentam. Por exemplo, leis de trânsito, que regulamenta é o Detran.
Aviação é a ANEEL. Luz elétrica, Anatel, e assim por diante. Esses órgãos de regulamentação, eles são necessários para criar regulamentos para que não vire a casa da mãe Joana. Então tem que ter uma regulamentação nas mídias sociais, porque eles mentem todo dia e eles acabam induzindo todas aquelas pessoas, pelo efeito manada, ao erro. Achar que o governo está ruim, que o Brasil está quebrando, que o Lula é ladrão, não sei o quê, e temos que tirar o Lula. Aí depois você dá outra merda que nem deu em 8 de janeiro, esses que pregam as mentiras, eles saem ilesos. Então tem que ter algum tipo de regulamentação. Todos nós podemos ser vítimas de fake news. Eu me lembro, por exemplo, algumas pessoas que foram canceladas na internet e depois foram descobertas que elas eram inocentes. Como o PC Siqueira, por exemplo. Ele foi acusado de ser pedófilo, todo mundo cancelou ele, até os amigos próximos dele, depois descobriu-se que era mentira. Aí é complicado, né, pessoal? Todos nós que temos um canal no YouTube, nós também estamos expostos a isso. De repente alguém pode pegar uma imagem minha, criar uma fake news, viralizar, eu ser cancelado e depois descobrirem que é verdade. Mas aí o estrago já está feito. É que nem o Lula, depois que colocaram a pecha dele de ladrão, não tem mais como tirar essa imagem dele. Então, se não houver uma regulamentação da mídia, pessoal, nós corremos o risco da extrema-direita voltar ao poder. Porque aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa mais simples, elas acreditam nessas coisas. Tem jornais aí que nem o Estadão, que eles fazem manchetes falsas, que eles sabem que a maioria dos brasileiros não lê a notícia, só lê a manchete e saem espalhando por aí. Que nem, por exemplo, teve a notícia que eu vi hoje, Lula cancelou a sua live porque flopou. É mentira, foi uma determinação do TCU. Mas eles colocam assim na manchete para induzir a pessoa ao erro. Um outro exemplo também foi aquele bolsonarista que foi solto e foi preso de novo. Olha como é que o Estadão coloca a manchete. Bolsonarista volta para a prisão porque xingou Alexandre de Moraes e os ministros. É mentira. Não foi por isso que ele voltou para a prisão. Ele voltou para a prisão porque ele estava proibido de usar redes sociais. Quando ele foi solto, foi uma liberdade condicional. Ou seja, condições. E uma das condições era ele não podia usar rede social. Aí ele usou a rede social, fez aquele vídeo escroto. Porque eu perdi até minha ereção, não sei o quê. Aí o Xandão falou para ele, está violando um termo da liberdade condicional, volta para a cadeia. Mas a manchete dá a entender que ele voltou para a cadeia só porque ele xingou o ministro. Aí já alimenta aquela gadaiada. Não pode falar dos ministros, que não sei o quê, é ditador da toga. Então vocês veem, até grandes meios de comunicação como o Estadão, eles fazem sim manchetes mentirosas, para poder induzir as pessoas a acreditar em tudo que é loucura que vocês possam imaginar. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo aqui é só uma reflexão e para mostrar para vocês por que é importante regulamentar sim as mídias sociais. Quem acha que é censura é só não mentir. Simples. É difícil não mentir, falar a verdade? Falar bolsonarista foi preso novamente porque violou regra da condicional. É difícil fazer isso? Para mim não é. Agora, se o Estadão, Folha e outros órgãos é difícil falar a verdade, aí é problema deles. Eles têm sim que ser regulados para evitar que aconteça de novo um bolsonarismo no Brasil. Tá bom, galerinha? Quem gostou do vídeo, dá um like aí, isso vai ajudar bastante, tá? Quem é inscrito, ativa o sininho, aí você sempre é notificado quando eu envio um vídeo novo. Lembrando que você tem a opção de assistir ou não assistir, mas pelo menos você vai ser notificado sabendo que o canal enviou um vídeo novo. E às vezes nem com o sininho a pessoa é notificada, né? O YouTube também é ruim ultimamente, tá bom? Mas obrigado por ter assistido, paz a todos.